Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa de estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Tivemos um probleminha aqui técnico, tivemos que mudar de navegador, mas aqui estamos dando boa noite a Nelide Fernandes de Souza, ela que fala do Rio de Janeiro, a Liliane Santos, que fala de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e certamente mais alguns nossos amigos irão entrar aí nesse 7 de setembro, feriado, dia da independência do Brasil, não é mesmo? E mais estamos aqui, como sempre, de volta ao nosso estudo de o que é o Espiritismo. Na terça-feira, não pudemos realizar o estudo do Viagem Espírita em 1862, fizemos o estudo lá com o Marco Milani, da USE, junto com o Guilherme Velho, junto com o Fernando, como vocês puderam assistir. E estamos aqui de volta um pouquinho mais cedo hoje, aproveitando que é o feriado, para, então, dar sequência aos nossos estudos, desse importante livro que é O que é o Espiritismo. Ontem tivemos o Polêmica Espírita, com grande repercussão, em função dos esclarecimentos que fizemos em relação à antiga polêmica das crianças índigo, e a grande maioria das pessoas entenderam aí o nosso propósito, realmente algo bastante polêmico, que envolve um divulgador muito conhecido, talvez o mais conhecido na atualidade, uma vez que, com o desencarne de Chico Xavier, Divaldo Franco, então, ficou realmente nessa posição de maior destaque no movimento espírita. Então, é uma pena que isso aconteça, obviamente que todos nós somos passíveis de erros e de acertos. No entanto, o que às vezes falta no nosso entendimento é que todos nós, quando erramos, deveríamos, pelo menos teoricamente, tentar corrigir os nossos erros ou nos desculpar pelos erros, né? Já ficou mais do que flagrante nos últimos anos que essa questão de crianças índigo, crianças cristais, isso tudo não tem nenhum embasamento, nem espírita, muito menos científico, Já o modismo já acabou, embora a tal seita norte-americana insista em ainda sobreviver em cima dessa temática. Hoje já lançaram as crianças cristais, as crianças arco-íris, crianças diamante, crianças violeta. Quer dizer, a cada época, quando eles veem que a coisa está desgastada, digamos assim, eles inventam outras crianças, para, então, continuarem vivos dentro do mercado editorial, com as pessoas lá pagando para falar com o tal espírito Crion, que mora no Sol. Enfim, muito lamentável, realmente não temos dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, de que se trata de uma grande mistificação. Isso se é que existe espírito, como bem disse o Alessandro Biqueto, algo que eu sempre também procuro relembrar. A gente tem que ver sempre as duas possibilidades, uma de uma fascinação, e outra de uma pseudomediunidade, quer dizer, alguém se fazendo passar por médium, para angariar um lugarzinho ao sol. Infelizmente, a gente tem que estar sempre alertando em relação a isso, lembrando que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde o que menos tem aqui são santos, E, por vezes, nós e o movimento espírita nos comportamos ingenuamente, como se golpes não acontecessem, como se espertalhões não existissem. Gente, já existia na época de Kardec. O espiritismo mal tinha nascido e já tinha gente
pensando numa maneira de tirar vantagem disso. Aí vocês acham que no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no mundo em geral, não teriam essas pessoas? Essas pessoas simplesmente deixaram de existir? É uma ingenuidade muito grande tratar todas as pessoas como sendo honestas. E como nós falávamos lá no programa da USE, que à medida em que você denuncia o errado e quem faz o errado, você está beneficiando quem está fazendo certo, né? Porque quem está fazendo certo não fica sendo misturado a quem está fazendo errado. Então você acaba, de certa forma, engrandecendo e dando destaque a quem merece. E não a quem não merece, não a quem está querendo enganar, não está querendo explorar a credulidade alheia. Então, essa separação de joio do trigo, pessoal, como a gente sempre alerta aqui, né? Fica até um pouco repetitivo, mas a gente tem que repetir mesmo, porque né, parece que as pessoas ainda não entenderam, né? Quer dizer, a grande maioria, a massa, né? Aqui vocês já estão mais que vacinados e tudo mais, mas sempre tem, né, as pessoas novas que aparecem. Então, as pessoas parecem que realmente não entenderam muito bem isso daí. Né? Então, separar o joio do trigo, ele não é algo que você simplesmente possa fazer apenas nas coisas materiais. Né? A gente também tem que separar o joio do trigo em relação às coisas voltadas para o espírito. Né? E não aceitar qualquer coisa, porque aí a gente não está sendo criterioso. O que mais Kardec foi criterioso. E a gente não é. Por que a gente não segue o bom exemplo? Quem que a gente está seguindo, não sendo criterioso na análise das mensagens, na análise dos ditados, na análise dos médiums, na análise dos espíritos comunicantes? Não tem a escala espírita? Não tem no livro dos médiuns as mensagens apócrifas para a gente distinguir se é um espírito sério, se não é, se é aquele espírito mesmo que assinou e se não é? Por que Kardec teria colocado todas essas coisas à toa? Então, como nós dissemos lá, por vezes nós simplesmente pulamos essa parte ou não damos atenção a essa parte, sendo que isso é que está, como se diz no popular, é isso que está pegando dentro do movimento espírita, que está sendo invadido por esses espertalhões. Tivemos lá o Guilherme Velho, que também está nessa empreitada, só que numa outra toada, né? Ele vai atrás mais dos psicógrafos, né? Que recebem mensagens né? de consolo, né? E ele verificou lá que dentre alguns médios sérios, que ele inclusive mencionou no programa, tinha um sem número também de prestidigitadores. Olha que bacana, né? Os médios sérios acabam ficando, né, numa boa, porque eles não têm nada a temer, é o que ele falou. Quando se é sério, não se teme o exame. E Kardec fala a mesma coisa, que os espíritos sérios não se ofendem com o exame, enquanto que os fascinadores, os mistificadores, correm, se sentem ofendidos. Você está duvidando da minha honestidade? Eu estou ofendido. Não. Se não tem nada a temer, então vamos lá, vamos fazer os testes aí, vamos, né, tranquilo, e bola para frente. Agora, quando se tem a temer, fogem. E aí contra-atacam. É o caso do falso Kardec. E perceba que ele é tão espertinho, o falso Kardec, que ele não se aventura em psicografar. Em psicografar mensagens de espíritos, por exemplo, famosos, ou de espíritos que verdadeiramente existiram e que seja possível constatar a sua identidade. Ele não... Porque ele percebeu que é um terreno em que ele não conseguiria enganar.
né? Por exemplo, se ele psicografasse mensagens consoladoras, ficaria ficaria fácil de identificar, né? Pelas informações ali, ficaria tranquilo de identificar se era o espírito ou não, né? Agora, só falando, enfim, só espíritos da antiguidade, ou então se fazendo passar por, enfim, esse ou aquele, você não tem como aferir nada. Fica tudo muito no ar, né? Bem, então vamos lá, darmos sequência aqui aos nossos estudos. Deixa eu ver aqui que na hora que eu fui trocar de navegador, que eu fui para o outro navegador, e aí deu problema lá. Aí eu troquei de navegador, aí saí aqui do Kardecpedia. Nós estávamos aqui justamente na questão da oposição da ciência, se não me engano. Deixa eu ver aqui rapidamente. Já falamos do maravilhoso sobrenatural. Então, vamos lá, vamos fazer então aqui a oposição da ciência, mesmo que a gente volte um pouquinho, não tem problema, a gente repete de qualquer maneira. Vamos lá, não tem problema. Bem, deve ficar um pouquinho pequeno aí, né, que eu troquei aqui de navegador. Ver se eu consigo aumentar aqui. Eu acho que não vou conseguir, mas tudo bem. Então, temos aqui, pessoal, oposição da ciência. Eu já vou, depois de ler um pouquinho aqui, eu já vou para os comentários de vocês. Bem, então, né, estamos ainda no capítulo 1, né, Pequena Conferência Espírita, onde o debate é com um cético, né? Então, o cético disse lá, vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre fenômenos das mesas girantes? Se nisso tivesse notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Isso é o cético falando para Kardec. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? E aí Kardec responde da seguinte maneira: traçaste o dever dos sábios de modo admirável. Então, esse cético realmente, né, ele faz algumas questões muito interessantes e até muito respeitosas. Isso realmente Kardec está reconhecendo. É pena, porém, que eles os tenham esquecido em mais de uma circunstância. Mas antes de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é precisamente na classe ilustrada que o espiritismo faz maior número de prosélitos. Isso em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações, e ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em que não se deva reconhecer uma certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Muito interessante isso daqui, principalmente essa última parte, pessoal. Porque às vezes a gente acha assim, né, que a academia não aceita isso, ou a associação tal não aceita aquilo. Bem, as pessoas, elas não simplesmente, né, uma ciência, ou mesmo a classe científica, ou dos homens ilustrados, não estão apenas nas associações ou propriamente na academia. Como diz Kardec aqui, ó, admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial nos corpos constituídos. Tem muita gente aí, claro que em número bem menor, verdadeiros autodidatas, pessoas que não necessariamente possuem tantas diplomas, mas que são judiciosos. São pessoas que conseguem, sim, ser esclarecidas, ter um pensamento judicioso o suficiente para reconhecer, por exemplo,
que o espiritismo não é uma enganação, como alguns dizem por aí. O que acontece é ainda um temor muito grande da classe científica, né? E também a questão da classe científica querer provar o espiritismo através de instrumentos que não vão ser úteis para a comprovação, por exemplo, da realidade do espírito. Kardec mesmo, à sua época, alertava em relação a isso, né? Que os espíritos não estão passíveis de serem manipulados como são manipuladas as substâncias químicas dentro do laboratório ou os objetos dentro de um laboratório de física, e etc, etc. Né? São inteligências, e como inteligências não são controladas, né? Como se quer segundo os métodos da ciência oficial. Então, há uma questão também do preconceito, né? Por muitos e muitos séculos, a ciência lutou contra o misticismo, lutou contra as superstições. Então, há um medo generalizado da classe científica de dar um passo atrás nesse sentido, né? E não é sem razão, né, pessoal, que a gente vê hoje em dia as totais asneiras, e nós sempre mostramos aqui, né, os totais absurdos que o espiritualismo já produziu e ainda produz. Quer dizer, realmente, a cada dia, o pensamento, o movimento espiritualista se afasta cada vez mais da ciência e da verdade, porque dão asas à imaginação. Praticamente todos os dias eu mostro algum absurdo aí para vocês, né? Sem contar, né, obviamente, a literatura que eles produzem a cada mês, a cada ano, que inundam aí as livrarias com propostas completamente fantasiosas, completamente fora da realidade, né? E com grandes nuances de fanatismo. A gente não está vendo aí, a gente não está denunciando o crescimento dos canais aí, dos falsos Kardecs, aquele outro também lá, aquele espiritualista, enfim, esqueci o nome, enfim, com tantos absurdos. Então, a gente também tem que entender um pouco a classe científica, porque eles não querem se arriscar a ir atrás, né, de proposições tão ruins, né? E acabam, e por isso que nós estamos sempre alertando, né, que o espiritismo não seja arrolado nessa situação toda, porque quem perde também é o espiritismo. Porque esses espertalhões, esses místicos, enfim, eles gostam hoje em dia de arrolar o espiritismo para junto dos seus arroubos místicos. Então, qual o esforço que nós fazemos dentro das nossas limitações e dentro do nosso alcance? Dizer o seguinte: pera lá, o espiritismo não tem nada a ver com isso aí, não. É o que a gente procura fazer. Porque o compromisso que Kardec estabelece é com as ciências, não é com grupos espiritualistas. Porque se fosse para se unir a grupos espiritualistas, não precisaria haver espiritismo. Poderia haver apenas o esoterismo, poderia haver apenas a teosofia, a Umbanda, o Candomblé, que inclusive o Candomblé é muito mais antigo. Por que veio o espiritismo? Se ele é mais um, então, se é para estar misturando com outras doutrinas espiritualistas, o espiritismo não tem razão de ser. Mas não, o espiritismo tem uma proposta completamente diferente dessas outras, né? E o nosso compromisso é de aliar a ciência material, ciência dos homens, com a ciência espírita, com a ciência dos espíritos, né? E não como já falamos, com essas seitas, com essas religiões, doutrinas que fracassaram. Fracassaram porque não têm, cada vez mais perdem a sua credibilidade. Tanto as religiões dogmáticas tradicionais, como essas outras aí,
heterodoxas, universalistas, se dizem universalistas, com suas fantasias. Não convencem ninguém, a não ser pessoas que não querem estudar, pessoas com um certo nível de desconhecimento, com misticismo, aí elas fazem a festa, mas vê se essas doutrinas, essas seitas conseguem adentrar o meio científico. Não conseguem, essas muito menos que o espiritismo, porque o espiritismo tem conseguido isso. É um espaço ainda pequeno, mas ela tem conseguido. Porque encara a ciência como ela deve ser encarada. Agora, os outros não. Os outros são indivíduos completamente presunçosos, esses heterodoxos são presunçosos, eles não provam nada, eles acham que o que se está no papel é a realidade, então eles aceitam tudo que apareça sem qualquer tipo de critério, mas o espiritismo não tem critério. Então, quando a gente mostra isso daí, essas falhas e tudo mais, é para dizer, olha, espiritismo não se confunde com opiniões, seja lá de quem for. Pode ser do Divaldo, do Chico Xavier, do X, do Y, não importa. Perceba que a gente aqui não passa pano para ninguém. Porque o nosso compromisso é com o espiritismo, não é com o senhor Divaldo, não é com o senhor Chico Xavier, não é com o senhor Geraldinho, não é com o senhor Pedro da Casa Plataforma da Mistificação, não é com ninguém desses. São figuras humanas com virtudes e defeitos, como nós. Simples assim. Não são deuses, não são infalíveis. Quem encara dessa maneira está encarando errado. Quem está encarando médiuns como infalíveis, como não erram nunca, está completamente equivocado. Voltem lá, então, para as igrejas dogmáticas tradicionais. Lá tem um Papa que é infalível, dentro do heterodoxismo tem um montão de médium também infalível, fiquem por lá. Agora, espiritismo, não. O espiritismo é bem claro, o livro dos médiuns lá está sendo bem claro, não existe médium perfeito na Terra, há os menos enganados, se isso. Então, mediunidade não é sinônimo de santidade, tem médiuns que conseguem desenvolver essa parte moral, mas não é a mediunidade que lhes confere ou eles conferem essa superioridade moral. A superioridade moral, ela caminha em paralelo à mediunidade. Tanto é que pessoas moralmente desastradas, digamos assim, podem ser médiuns. Então, a gente vê aí que a mediunidade não é algo que se constitua, que tenha ligação com a parte moral. Claro que a mediunidade bem conduzida necessariamente terá que ser conduzida e praticada por médiuns moralmente sãos. Claro, a moralidade vai auxiliar a mediunidade, enquanto que a imoralidade vai atrapalhar a mediunidade. Por quê? Porque o médium fica mais suscetível às fascinações, às mistificações, aos engodos, aos enganos de toda sorte. Então, o que a gente está procurando fazer? É justamente, como falávamos lá no programa, colaborar com a separação do joio do trigo, fazer as pessoas abrir os olhos. E nós nunca inventamos nada. Nós procuramos mostrar tintim por tintim. Olha, o espiritismo diz isso, a ciência diz isso, e fulano está dizendo isso. Tá batendo? Não está? Então, vamos ficar com o espiritismo, vamos ficar com a ciência. E não porque um falou, ou dois falaram, um grupo falou. Não nos julgamos donos da verdade, porque não estamos confrontando opinião. Não é a opinião do Arthur contra a opinião dessas pessoas, não. É a posição doutrinária, com auxílio, algumas vezes, da própria ciência, como no caso de Atlântida, por exemplo, e a opinião, aí sim, dessas pessoas, porque elas não trazem nada de prova.
Elas só trazem garganta. É muita garganta, é muito floreio, né? Ah, porque os fótons, que não sei o quê, que aí as crianças índigo passaram pelos fótons, aí em 2000 anos, 1982, as crianças índigo. Isso é jogo de cena. Isso é jogo para plateia. Espiritismo não é show. Espiritismo é racionalidade, é equilíbrio, é razão. Não é para fazer ninguém chorar. Eu já tive palestras em que eu chorei, sim, de emoção, mas o objetivo não é esse. Isso pode acontecer, mas não necessariamente tem que acontecer, porque tem que primeiro passar pela racionalidade e vai atingir o coração da mesma maneira, porque é a verdade sim que deva emocionar e nunca a mentira e a falsidade que deva emocionar. Nós é que na nossa inferioridade nos deixamos levar pela mentira. Aí nos emocionamos em coisas que são inverdades. Então, por isso que existe o equilíbrio. O Espiritismo, né, nos mostra que deve haver um equilíbrio entre sentimento e razão. Não ser só a razão fria, mas também não ser só sentimento. É o equilíbrio das duas coisas. As asas do espírito, a inteligência e a moral, a moralidade, a ética, caminhando juntas. E isso é plenamente possível. Não é algo estratosfericamente distante. É fácil de conseguir. É só estudar, se dedicar, encarar as coisas com seriedade, ficar de olho, né? Não aceitar prontamente qualquer coisa que apareça, desenvolver o senso crítico. Fazendo isso, é uma receita até bem simples de fazer. Se fosse uma receita de culinária, não seria algo estratosférico, não seria algo como a culinária francesa. Seria uma comidinha mineira ali, tranquila, com uma couve, um arroz e um feijão, e está muito bem, está bem equilibrado ali, não precisa de muito floreio. Mas, infelizmente, né, o desconhecimento das obras de Kardec faz com que a gente floreie aquilo que não precisa ser floreado, que é simples. Né? A gente é que complica. Bem, vamos ver aqui alguns comentários de vocês. Já passou rápido, né? 20 e 40, são 30 minutinhos. Bem, quem está aqui conosco é a Nelide Fernandes de Souza, né? Como já dissemos, a Liliane, lá de Tramandaí. Quem também está com a gente é a diretora aqui no canal, a dona do canal, a Débora Rabelo, sempre muito bem-vinda. Nelide Fernandes comentando aqui, talvez o orgulho é que não dá lugar à humildade, exatamente. Reconhecer o erro, pessoal, é só chegar, pessoal, olha, eu me equivoquei em determinada tese, eu achei que faria sentido, mas hoje eu não apoio mais. Igual a questão do Saibaba, por exemplo. Já ficou mais do que provada, a coisa já adquiriu uma repercussão internacional de que Saibaba era um prestidigitador, ficou multimilionário, ficou bilionário, que aquela coisa de pobreza era outra encenação, né? Abusou das crianças, né? Então, são coisas sérias, pessoal. Que a gente anda mostrando são coisas sérias, não é apenas uma teoria boba, são coisas graves. Uma hora defende um pedófilo, prestidigitador, enganador e ilusionista. Outra hora advoga a tese de crianças índigo que matam pai e mãe, e matam colegas de escola e diz que são espíritos superiores. Aí essas pessoas querem que a gente fique calado. É impressionante. Você está defendendo coisas absurdas. E ainda tem gente dizendo que a gente não podia falar nada. Sendo que o espiritismo está sendo arrolado nesses absurdos todos. Não dá para entender uma coisa dessa. Onde é que está o senso? Porque a idolatria a médiuns é tanta que as pessoas perderam completamente o senso das coisas.
Elas querem defender os seus médiuns favoritos de qualquer maneira, como se fosse time de futebol. Gente, isso é fanatismo puro, isso é crença cega. Essas pessoas nem deveriam estar dentro do espiritismo, porque elas sequer conseguiram se despir disso. Se não conseguiram se despir disso, não podem ser espíritas. Vão ser espíritas exaltados, mas espíritas não vão ser. Como é que eles defendem uma coisa absurda dessa? Defender alguém que defende o pedófilo e defender alguém que diz que matar pai e mãe e colega de escola é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque só pode ser, porque se é de espírito evoluído, ele está fazendo aquilo, então matar pai e mãe é certo. Olha a mensagem que está sendo passada ali, né? Muito grave, mas muito grave mesmo. Chega a ser revoltante uma coisa dessa. É por isso que tantos aí, né? Vocês viram lá o Alessandro Bigueto falando sobre isso aí. Ele estava ali se controlando, porque a vontade dele era, né? Obviamente que a gente está falando em público, tem que se segurar, mas que, poxa, é muito absurdo, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Liliane Santos dizendo, gente perdida, aceita qualquer coisa, exatamente. Nelite também falando, ou a ganância, pois deve render muito dinheiro. Claro, possivelmente, né? Viagens à Índia, né? Quem sabe aí... Porque tem que pensar em tudo, pessoal. Porque engraçado que só se aliam, esses divulgadores, só se aliam a essa gente endinheirada, já perceberam? Porque Sai Baba era bilionário. E só entrava lá para falar com ele quem ele tinha interesse comercial, que era divulgar as ideias dele. E a seita dos americanos lá também é milionária, porque eles reúnem plateias de 3 mil pessoas, todas pagantes. Agora, vocês imaginam quanto dinheiro que não rola nisso daí? Seria só uma coincidência? Ele abraçar ideias só de gente endinheirada? Muito estranho, mas muito estranho mesmo. É porque a gente hoje respeita, né? São pessoas já de idade, né? A gente não vai estar mais que dá vontade de a gente se embrenhar mais nessa história toda, isso dá. Liliane Santos, verdade, dinheiro acima de tudo para eles, exatamente. Eu queria saber se fosse uma seita de pobrezinha aqui do Brasil que viesse com uma tese dessa, para ver se alguém ia sair defendendo por aí mundo afora. Isso que eu queria saber. Liliane Santos dizendo, fica mais fácil aceitar sem pensar. Claro, é a preguiça de pensar, é a preguiça de analisar, exatamente. Ele diz o seguinte, agora a onda é psicografia de artistas em alguns canais. Exatamente. Isso também é outro absurdo. E vocês acham que o espiritismo não sai maculado nessa história toda? É claro, porque as pessoas não sabem distinguir. Elas acham que aquilo ali é o mais pura prática espírita. Nelite Fernandes dizendo, Revista Espírita de fevereiro de 1859, a mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal. Exatamente. Mas vai dizer isso para os idólatras e médiuns, né? Eles vão te olhar bem feio. E ainda diz o seguinte, Anitta Fernandes, encontramos mediunidade potente em criaturas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outras, estimáveis sob todos os aspectos, não a possuem, exatamente porque é uma faculdade ligada ao organismo. E a Liliane Santos concordando com a gente. Pois é, muito sério. Bem, pessoal, então foi rápido, né? Nossos comentários aqui acabaram tomando bastante aí, mas está dentro aí da proposta, né? Kardec falando aí da questão da ligação com a ciência, de que não necessariamente o espiritismo precisa, né, do apoio das associações ou das academias, porque dentre os seus quadros também há pessoas com grande capacidade de análise, né? E realmente, né, dentro do movimento espírita, há pessoas de todos os níveis socioculturais, todos os níveis, enfim,
de compreensão, né? Desde pessoas mais simples até pessoas mais ilustradas no saber, né? Então, isso já demonstra que o espiritismo, né, sério, obviamente, também vai atrair, né, pessoas com bastante discernimento, e também a gente tem que levar isso em consideração. Liliane Santos aqui dizendo, obrigado, Arthur, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Exatamente, Liliane, é o que nós desejamos para vocês também, todos. Tenha aí um bom finalzinho, bem finalzinho de feriado, né? E na próxima quinta-feira voltaremos em mais um estudo de O que é o Espiritismo, inicialmente aqui no canal Amigos de Nosso Lar, e depois nós levamos lá para o nosso canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Deixa aí o seu joinha, né? Se gostaram, compartilha isso, ajuda aí o nosso trabalho, ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas, a muitas pessoas ainda que estão completamente por fora do que está acontecendo, né? Infelizmente, as pessoas geralmente vão aos seus centros, fazem lá o que acham que é sua obrigação e depois se desligam completamente. Gente, a internet ajudou muito nesse aspecto. Um espírita hoje que não acessa, por exemplo, o YouTube, né? Porque o YouTube são os vídeos, né? Onde se concentra a maioria dos vídeos, é a plataforma dos vídeos. E não acompanha o que está passando no mundo virtual, está completamente por fora, porque geralmente no centro você só vai ter aquele mundinho ali. Enquanto que muita gente boa, né, está se mostrando, está levando seus estudos através da internet, porque é aí que elas conseguem um alcance muito maior do que se estivesse nas suas cidades isoladas, como era antes, né? A gente ficava sem saber. A gente só ficava sabendo através de ir nas palestras, de que presencialmente lá. Porque antes tinha as filmagens, mas você não tinha acesso às filmagens. Você ia acessar as filmagens como? Só quem filmou que tinha acesso, né? E as pessoas que estavam ali ao redor delas. Agora, com o YouTube, não. Então, você pode acessar palestras do Oiapoque ao Chuí. Você, né? Você sabe que pode, você fica sabendo que ocorre no movimento espírita como um todo, e não apenas no seu centro espírita ou nos centros espíritas da região em que você mora, né? Então, realmente, muito importante a internet, bem utilizada, vai impulsionar muita coisa boa, mas, infelizmente, também dá voz àqueles que, né, não sabem aproveitar essa oportunidade. Bem, então nos vemos aí na semana que vem, né? Não temos nenhum estudo marcado nem para sexta, nem para sábado, mas na semana que vem estaremos aí de volta com mais estudos aí dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Um forte abraço, uma boa noite, de descanso a todos. Tchau, tchau.